Eu vou te amar para sempre, meu Senhor. E vou andar contigo, seja onde for. No mais alto monte estarei, no vale mais profundo irei. Onde for, te seguirei. E nesse andar contigo eu ouço sim, mas é verdade que às vezes ouço não. Mas se você me diz sim ou não, eu não desisto, não abro mão. Nada vai me separar de ti. Oh, oh, é despojar tudo isso. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus alcance o seu coração. Você pode, junto comigo, abrir a sua Bíblia no Salmo 133. Vamos abrir nesta noite, neste Salmo. Salmo que muitas vezes lemos juntos aqui no templo. Salmo 133. E muitas vezes olhamos uns aos outros para declarar essas palavras. Nessa noite, nós vamos ler assim, dessa forma. E o Salmo 133 diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. E ali, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ali, onde há comunhão, ali, onde vivem unidos os irmãos, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quantas vezes nós, aqui no santuário, olhamos uns aos outros, sorrimos uns para os outros e declaramos: ah, meu irmão, como é bom estar aqui. Como é bom estarmos unidos, os irmãos. Não diferente desta forma, nesses dias, mês de maio que acabamos de terminar, nós declaramos quão preciosas foram as ministrações feitas, ainda está assim aquecido o nosso coração, e que a gente pôde declarar uns aos outros, mesmo que por mensagem, pelo zap, pelos grupos, que o Senhor sim tem ordenado a sua bênção e a vida para sempre sobre as nossas vidas através desta comunhão, ainda que assim, distantes, ainda que assim online, mas estamos num só pensamento, num só propósito, num só espírito. Estamos sim em comunhão, ainda que assim, distantes, não aqui presencialmente, mas o Senhor tem ordenado sua vida e a sua bênção para todo sempre sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Nós temos vivido este tempo, temos experimentado coisas novas, experiências novas, sim, dentro dos nossos lares, assim, conosco, nessa distância. Tem sido diferente, sim, mas Deus tem nos honrado a cada dia. Ele não tem nos deixado faltar nada. E a presença dele, essa presença jamais pode faltar em nossas vidas. E Ele que é onisciente, onipotente, onipresente, Ele que conhece o meu coração e o seu coração nesta hora, Ele sabe que estamos unidos sim. Como é bom, como é agradável viverem unidos os irmãos. E ali neste ambiente de comunhão, neste ambiente, nesta noite, mais uma vez, o Senhor vai ordenar vida, o Senhor vai ordenar bênção, hoje e para todo sempre. Até que Ele venha nos buscar, querido, em todo tempo, vamos nos manter firmes,
firmes no mesmo foco, no mesmo propósito, vida de comunhão com o Mestre e uns com os outros. Feche seus olhos e agradeça ao Senhor por esta oportunidade. Estamos assim, desta forma, mas o Senhor está presente. Ele está aí onde você está, Ele está aqui no nosso meio e nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa noite. Te agradecer por mais essa oportunidade. Te agradecer pela Tua presença, Senhor. A Tua presença que não nos pode faltar, Senhor, em todos os dias da nossa vida. Para que haja, assim, esse ambiente agradável, onde o Senhor passeia, onde o Senhor cura, onde o Senhor ministra salvação, libertação, onde Ele está. Coisas novas acontecem, experiências novas nós podemos vivenciar. E nós cremos na Tua presença, ó Deus, neste ambiente que nós criamos para o Teu agir ser propício a cada um de nós. Mais uma vez nesta noite, esta é a nossa oração. E fazemos em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor que está reunida conosco nessa noite possa dizer amém. Possa digitar o amém aí no chat conosco. E vamos celebrar juntos e declarar: Senhor, como é bom estarmos na Tua presença. Nós temos valor e o Espírito Santo, Ele se move em nós. E Ele está presente aqui. E Ele está agindo em nós, neste lugar, nessa noite. Nós cremos em nome de Jesus. Aleluia! Quero que valorize o que você tem, querido irmão. Deixe o Espírito Santo de Deus tocar em você. Declare: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega, meu irmão, chega. Chega de ficar sofrendo angústia e dor. Enche seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Porque eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Vamos cantar do início mais uma vez? Quero que valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor. Enche seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. E aí, meu irmão, você pode? Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize, quero que valorize o que você tem. Você é alguém tão importante para Deus. Receba essa mensagem de amor em seu coração. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Chega, irmão. Seu complexo inteiro. Levante-se. Duas vezes que não é ninguém. Tem uma mensagem do Senhor para tua vida. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Isso, Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. E aí, irmão, e aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso, levante, cante, exalta o Senhor. Você tem
Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Creia, meu querido irmão, você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Existe um Deus que te ama. Existe um Deus que quer cuidar de você. Existe um Deus que está presente aí na sua casa. Ele zela por você. Ele zela pelos seus. Ele quer te abençoar, quer te restaurar. Levante, levante nesta hora. Você tem valor. O Espírito Santo, se ele se move em você, você tem valor. O Espírito Santo se move em você, você tem valor. O Espírito Santo, você tem valor. O Espírito Santo, ele se move. Quem está aí do teu lado? Tem alguém aí? Você pode apontar para ele e dizer: o Espírito Santo se move em você, querido irmão. O Espírito Santo se move em você, querido irmão. Está sozinho? Mande uma mensagem para alguém. Querido, você tem valor. Por quê? O Espírito Santo, ele se move. Recebe aí, meu irmão. Em você. Em você. Neste tão grande amor por cada um de nós. Ah, Senhor, como é bom conhecer este amor. Como é bom, Senhor, viver cercado por este amor, abraçado por este amor, ó Deus. Em Ti nós confiamos. Em Ti nós cremos, ó Deus. Cremos que o Senhor está conosco em todo o tempo. Se o Senhor está no nosso meio, se o Senhor estiver sempre conosco todos os dias de nossa vida, nós jamais seremos abalados. Jamais seremos abalados. Você pode repetir esta frase: eu jamais serei abalado, porque o Todo-Poderoso está comigo. O Todo-Poderoso, Ele me guarda, Ele me ampara, Ele me renova. Este Deus que nós queremos declarar, cantar esta canção diante do Senhor nesta noite e sermos renovados por Ele. Que essas palavras sejam a tua oração nesta hora, nesta noite, meu querido irmão. Confiando em nosso Deus, no seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia, Senhor. Nós cremos, nós confiamos neste Deus. Contigo, Senhor, contigo permaneceremos de pé, porque é Ele quem nos sustenta, Ele quem nos ampara. Nós queremos declarar: na batalhas permaneceremos em pé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso
nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o meu Senhor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando somente em Ti, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. É nele que nós confiamos, é Ele que nós cremos que se levanta em nosso favor para guerrear as nossas guerras. Você jamais estará sozinho para viver este momento. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E é Ele que se levanta. Ele está conosco. E nós podemos declarar juntos: os meus inimigos, Seus inimigos, meus inimigos cairão em nome de Nosso Jesus. Deus é mais Ele é mais forte. forte. Tudo Ele Ele pode. tem poder. Ele tem poder. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Declare: tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Oh, seus inimigos cairão. Pisa aí, meu irmão, e declare: Nosso Deus é mais Deus forte. é mais sorte. Tudo Ele pode. Maior, maior não há. Mais alto nome não há. Jesus, Jesus é grandioso. tudo Ele pode. Ele Declare pode. mais uma vez: meus inimigos, Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. mais alto nome. Mais alto nome não há. Jesus, Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus. erga as suas mãos pro alto. E em seu eterno amor É de lá que vem seremos o nosso socorro. Não seremos abalados. Eu sei, Seremos abalados. preciso confiar em Ti, Senhor. Confiando em nosso Deus. Erga as suas mãos aos céus nesta hora. Em seu eterno Enquanto você declara essas amor, palavras, seja não renovado pelo seremos Senhor nesta noite. abalados. Seja Não fortalecido seremos pelo Senhor nesta noite. Não Renove a tua seremos fé, querido, nesta noite. Renove a tua fé, abra seus lábios, cante conosco, confiando, Confiando em nosso Deus. Diga: eu confio em Ti, Senhor. Em seu eterno amor, pra minha vida, pra minha casa, pra minha família, pra este tempo. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, em Ti eu não serei abalado. Oh, Senhor, eu confio. Confiando em nosso Deus. Em seu eterno amor. Em seu eterno amor. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Seus inimigos, eles cairão. Declare: seus inimigos. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Oh, Mais alto nome não há.
seu coração declare: e em seu eterno amor eu sei, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, Senhor, confiando em nosso Deus, somente em Ti e em Seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Senhor, nos apegar com as Tuas promessas para as nossas vidas. Não queremos olhar com os nossos olhos naturais, ó Deus, o que está à nossa volta, mas queremos, ó Deus, por fé, abrir os nossos olhos espirituais nesta noite e declarar que nós vamos sim viver o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa nação. Nós queremos sim viver, ó Deus, todos os dias, todos os dias, todos os dias, para Te adorar, para Te render graças por tudo, ó Deus, confiando em Teu eterno amor e em tudo que esse amor faz por cada um de nós, por Tua bondade, por Tua fidelidade, por Tua misericórdia, Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos. E nós queremos declarar: aquece cada vez mais os nossos corações, Senhor, para vivermos essas experiências contigo. Aquece o nosso coração mais uma vez nesta noite, ó Deus, para que possamos permanecer de pé e inabaláveis em Tua presença. Cante ao Senhor esta canção. Declare essas palavras diante do Senhor nesta noite. Aleluia, Ele está presente aí onde você está. Toda vez que eu Te vejo, eu me apaixono mais, perco a noção do tempo. Você é o que me faz viver. Toda vez que eu Te chamo, receba a proteção dEle. Eu percebo proteção sobre a tua vida, querido. Sinta este amor e me sinto tão amado, porque, Senhor, ter Você é o que me faz viver. Te dei meu coração, meus dias são só para Ti. Essa peça aumenta. Aumenta o fogo em mim, envolve-me com Tua glória. Cante pra Ele nesta noite. Eu decidi viver pra Te adorar, pra Te adorar. Com todo o meu ser vou Te buscar cada vez mais, cada vez mais. Cante a chama desse amor só vai crescer, só vai crescer. E eu vou prosseguir, Te conhecer cada vez mais, cada vez mais. Entregue teu coração para Ele. Declare: Te dei meu coração, meus dias são só para Ti. A nossa oração aumenta, Senhor. Aumenta
envolve-me. Envolve-nos com a tua glória. Tua glória. Eu decidi viver pra te adorar, pra te adorar. Com todo o meu ser, vou te buscar. E cada vez mais, cada vez mais. Peça a chama desse amor. A chama desse amor só vai crescer, só vai crescer. E eu vou prosseguir, te conhecer cada vez mais, Cada vez mais. tu és santo, 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 santo. Outro igual não há. diga pra ele: eu te amo, Eu te amo tanto. Sempre vou cantar. Eu decidi viver pra te adorar, pra te adorar. com todo o meu ser, vou te buscar. Cante, igreja, Cada vez mais, cante conosco, igreja. cada vez mais. Cante conosco nesta comunhão, a bênção. A chama desse Nesta amor unidade, a só vai bênção, crescer, a vida, crescer. a renovo. E eu vou Vem, Senhor, prosseguir, te conhecer. cada vez mais, Mais e mais e mais. cada vez mais. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Igual a ti não há. Outro igual não há. Abra teu coração pra ele, Senhor. Eu te amo tanto. Sempre, sempre. Sempre vou cantar. Eu decidi viver pra te adorar, pra te adorar. Com todo o meu ser, vou te buscar cada vez mais, cada vez mais. Sinta, sinta seu coração aquecer. A chama Sinta, sinta. desse amor Sinta a só presença vai do crescer, Senhor. Aquecer vai seu crescer. coração. Faz crescer, Senhor. eu vou Faz, prosseguir, Senhor, crescer. te Traz de conhecer volta ao cada primeiro vez amor. mais, Traz de volta ao primeiro cada amor. vez mais, Cada vez mais e mais e mais. e cada vez mais, Cada vez mais e cada vez mais. E cada vez mais e mais. E cada vez mais. E cada vez com a bateria. E cada vez cada vez mais, quero ouvir com a bateria, vai. E cada vez cada vez mais, aí na sua casa. cada vez Declare. mais, Faz crescer. Faz crescer. cada vez Faz crescer este amor por ti, Senhor. Faz crescer este amor. Eu quero viver pra te adorar. Cante, cante, igreja. E cada vez mais. Cada vez mais e mais e mais. cada vez mais, Cada vez mais e mais. E cada vez mais. Cada vez mais. Oh, aleluia! Graças te damos, Senhor, porque nós cremos no teu agir. Nós cremos nestas palavras que nós acabamos de declarar. E em nome de Jesus nós tomamos posse. Que o seu amor possa crescer, crescer e crescer cada vez mais em nossos corações.
Que o Senhor possa estar em cada lar, aquecendo os nossos corações para te amar cada vez mais. Que o Senhor te abençoe nesta noite e continue a falar ao seu coração em nome de Jesus. Amém. Nesse andar contigo eu ouço sim, mas é verdade que às vezes ouço não. Mas se você me diz sim ou não, eu não desisto, não abro mão. Nada vai me separar de ti. É despojar tudo que sou, é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no altar e ver a chama acender, e cada dia mais e mais saber que é teu. Vai, Josué. Despojar tudo que sou, é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no altar e ver. A paz do Senhor para os irmãos, para você, meu amigo, que está também assistindo o culto desta noite. Eu quero ler na palavra de Deus, no capítulo 5, no número 51 de Salmos, Salmo número 51, do versículo 1 até o versículo 12. E eu gostaria que você acompanhasse conosco esta leitura. É um salmo de Davi muito interessante, que diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu ajudar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não repulses de mim a tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Somente até aí eu quero fazer uma oração com você para que Deus possa falar conosco nesta mensagem em nome de Jesus. Pai querido, eis aí essa palavra que nós lemos, esse texto é muito forte do salmista, aonde ele está narrando seus sentimentos, está pedindo que a sua presença não seja retirada da vida dele, Senhor. É sobre isso que nós queremos falar e queremos te pedir, meu Pai, que vá de encontro ao teu servo, à tua serva, ao teu filho, à tua filha, que está
assistindo este culto, está cultuando conosco, e fale conosco, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, essa semana eu tenho passado pensando muito nesse texto e também pensando muito na importância da presença de Deus para o cristão. E o tema que eu quero colocar nesta pregação diz: o que mais me importa agora é não perder a sua presença. O que mais me importa agora é não perder a sua presença. Irmãos, é interessante quando o cristão está envolvido com Deus, a marca registrada da comunhão com Deus é justamente a presença de Deus que nós sentimos. A presença que nos envolve, a presença que nos domina, a presença que nos faz sentir alegres, a presença que nos faz estar emocionado diante das verdades da palavra, a presença que nos faz envolvido na adoração, no louvor, a presença que nos produz confiança, a presença de Deus que fortalece a nossa fé, a presença do Senhor que autentica a nossa coragem, a nossa determinação, a nossa audácia. Essa presença, ela é uma marca importantíssima na vida do cristão. Todo cristão verdadeiro, ele só pode sentir a verdade na sua fé se ele também estiver sentindo a presença de Deus no seu viver diário, no seu coração. É interessante que é possível ter religião, é possível ser religioso, é possível guardar muito bem as regras de uma religião e não ter a presença de Deus. É possível ser um bom religioso, saber cantar, saber rezar, saber orar, saber cumprir requisitos de uma religião. Tudo isso é muito bonito, é muito legal, mas se não tiver a presença do Senhor dentro de nós, falando conosco, envolvendo o nosso coração, nos fazendo derramar, nos fazendo sentir a sua graça, então não vale nada. O que Deus quer de nós é uma vida íntima, uma vida interligada ao seu Espírito vivenciado dentro de nós, no nosso coração. O texto que nós acabamos de ler fala do salmista, o salmista Davi, que estava passando por um processo difícil de pecado, de erros, e ele vai percebendo que o seu pecado vai tirando ele da comunhão com Deus. E a um certo momento, ele nesse louvor, nessa poesia do Salmo 51, ele vai falando do Senhor dos seus pecados, das suas iniquidades, e depois ele vai falar: cria em mim, Senhor, um espírito reto, e cria em mim, Senhor, um coração puro, renova em mim o espírito reto, não retire de mim o seu Espírito Santo, não me lances fora da sua presença. O salmista, ele pede a Deus de maneira muito íntima que não o abandone. Então, diante disso, nós podemos entender que é possível que os nossos pecados, a nossa maneira corrupta de viver, a nossa maneira que fere a santidade, é possível que esta maneira venha colocar para fora de nós a presença de Deus que deveria estar dentro de nós. E isso é muito interessante porque a presença de Deus, ela é tipo uma substância invisível que habita o nosso interior. A presença de Deus, ela nos preenche, ela nos envolve, ela causa em nós sensações maravilhosas, que nos permite adorar a Deus e louvar o Senhor, estar firme na sua casa, nos permite perceber Deus em coisas simples, nos permite passar pela tribulação, porque a sua presença faz com que o abatimento se transforme em alegria. A presença de Deus faz com que o crente deprimido, ao receber a palavra, ele se renove como uma águia. É a presença de Deus que permite tudo isso em nós.
E eu, olhando a Bíblia, analisando a palavra em relação a este tema, o que mais me importa agora é a sua presença. Eu estava pensando como nós temos vivido um tempo tão difícil, de tanta agonia, um tempo de tanto sofrimento para muitas famílias e também para nós que estamos aí muitos desempregados, muitos que estão esperando uma resolução do futuro, porque nós não temos uma previsibilidade do que vai ocorrer amanhã a respeito dessa pandemia, dessa crise que estamos passando. Então há muitas pessoas tristes, há muitas pessoas abatidas, há muitas pessoas que perderam a vontade de adorar a Deus, há outros que estão deprimidos, há outras pessoas que não conseguem mais orar, adorar, louvar. E aos poucos você percebe que aquele cristão espiritual, aquele cristão que vivenciava o sentimento espiritual, ele já não está existindo mais, porque você está sendo naturalizado pela tribulação, você está ficando uma pessoa normal, naturalizada como as pessoas que não têm Deus, porque você agora já murmura, você agora já reclama, você agora está criticando e falando tantas coisas ruins que saem da sua boca, como se você não tivesse mais fé, como se você não fosse um cristão ativo, envolvido no Senhor. Então você está se perdendo, porque você está deixando que o medo te domine e as sensações do mundo te envolvam de tal maneira que você perdeu a intimidade com o Espírito Santo, você perdeu esse envolvimento com a presença de Deus no seu interior, e isso é algo preocupante. E nessa noite eu quero te pedir a você que preste atenção nessa palavra, para que você retorne à posição espiritual que Deus deseja para a sua vida. É interessante que lá no livro de Êxodo, no capítulo 33, a partir do verso 1 em diante, diz a Bíblia que Moisés, no capítulo 32, ele estava no Monte Sinai, estava sentindo a presença de Deus lá no Monte de Sinai. E naquele mesmo instante que ele sentia a presença de Deus, Deus dava também a Moisés os 10 mandamentos, os 10 decretos do Senhor, era entregue a Moisés em forma de tábuas. E Moisés se demora no Monte Sinai, na presença de Deus. Enquanto isto, o povo de Israel, o povo hebreu, estava de comum acordo com a liderança do sacerdote Arão, resolveram criar um bezerro de ouro para adorar. E diz a Bíblia que eles começaram a doar seus pingentes, doar seus atavios, ornamentos, para que pudessem ser derretidos e formar aquela estátua, um bezerro de ouro. E construíram aquele bezerro e começaram a adorar aquele bezerro, cantar louvores para aquele bezerro. E Moisés então, ele desce do Monte Sinai, e quando ele desce, ele se depara com esta cena e ouve os louvores sendo cantados, e ele acha estranho aqueles louvores, e quando ele chega, ele percebe que os louvores cantados era para aquele bezerro e não era para o Deus Todo-Poderoso. Eles escolheram uma outra presença para estar no meio deles. E diz a Bíblia que Moisés, muito chateado, Moisés destrói aquele bezerro de ouro, destrói aquela imagem, e Moisés, ele chama a atenção do povo. Deus, conversando com Moisés, promete destruir o povo. Moisés conversa com Deus, e Deus, ele então dá uma chance a esse povo de mudança. E no capítulo 33 do livro de Êxodo, diz a Bíblia que Moisés, depois de conversar com o povo, Deus orienta Moisés a sair com o povo ao caminho de Canaã. E diz a Bíblia que Moisés dizia ao Senhor: eu não posso levar o povo, eu não tenho como conduzir o povo, se a tua presença não for comigo. Se a tua presença não for comigo, eu prefiro ficar aqui, Senhor, porque aqui tinha a sua presença, mas se ela não for comigo, não tem por que eu ir, não tem por que eu caminhar sem a tua presença. Então, lá no verso de número 15, 14, 15, do capítulo 33, Deus fala para Moisés: olha, Moisés, a minha presença irá com você e você poderá descansar. Eu achei interessante essa palavra de Deus para Moisés: a minha presença vai com vocês e vocês poderão descansar. E descansar em Deus, porque quando você tem a presença de Deus, você tem
conforto, é um descanso confortável, é um descanso magnânimo, é um descanso que foge à nossa capacidade mental, porque descansar em meio a uma luta, descansar em meio à agonia, descansar em meio à tribulação, é coisa que não se explica, porque foge à compreensão humana. E Deus disse: a minha presença irá com você, Moisés, e você poderá descansar. E eu recebi essa palavra para mim e passo para você, que no meio da luta, no meio da tribulação, no meio dessa agonia que nós estamos vivendo, a presença de Deus ainda está em você e você pode descansar. Descansar confortavelmente nos braços do Senhor. Descansar de forma magnânima, sabendo que as mãos de Deus estão segurando você no colo, dizendo: meu filho, eu estou com você e você pode vencer essa tribulação, essa guerra que você está passando. Também é uma outra cena na Bíblia que me chama muita atenção. Está lá no primeiro livro de Samuel, onde Samuel, no capítulo 4, está narrando a história do sacerdote Eli. E diz a Bíblia que a Arca do Concerto era a representação geográfica da glória de Deus, da presença de Deus no meio do povo. Essa arca ficava no templo, mas às vezes ela saía para ir para o arraial de guerra, ela acompanhava o povo, porque o povo sabia que aquela arca representava a presença de Deus. E diz a Bíblia que numa guerra contra os filisteus, diz a Bíblia que naquele tempo era o sacerdote Eli, o sacerdote de Israel, e os seus filhos também eram sacerdotes, Ofni e Finéias. Diz a Bíblia que os filhos de Eli eram corruptos, eram pessoas que estavam servindo a Deus, mas sem a presença de Deus. Eram sacerdotes que serviam a Deus, mas de maneira errada. Eles estavam comprometidos com o pecado. Diz a Bíblia que quando o povo de Israel foi confrontado pelos homens filisteus, pelos soldados filisteus, naquele confronto, diz a Bíblia que os filisteus feriram 4.000 homens de Israel e o povo de Israel perdeu aquela batalha. Então, voltando para o arraial, os anciãos resolveram que deveriam enfrentar novamente os filisteus, mas agora levariam a arca como a representação da presença de Deus, porque eles sabiam que aonde está a presença de Deus, haverá vitória. Aonde está a presença de Deus, a vitória será iminente, conseguiremos superar as crises, conseguiremos vencer o inimigo. E nesse entendimento, os sacerdotes então, os anciãos, tiveram essa ideia de levar a arca para o arraial de guerra, mais uma vez, para enfrentar os filisteus. Só, queridos irmãos, que a presença de Deus, ela não coaduna com o pecado, ela não se habilita onde há pecado. A presença de Deus é a presença santa e ela não habita no mesmo lugar aonde há pecado. E é por isso que eu quero trazer para você esse tema, que o que mais me importa agora no meio dessa agonia, dessa pandemia, aonde há mortes, aonde há choro, aonde há lamentação, aonde há desemprego, e que o que mais me importa é um coração cheio da presença de Deus, é uma comunhão íntima. E naquele instante, o povo de Israel estava em pecado, através do sacerdote Eli e dos seus filhos também. E naquele segundo combate com os filisteus, diz a Bíblia no capítulo 4 do primeiro livro de Samuel, que essa batalha, ela foi muito dolorosa, porque os filisteus, além de derrotarem mais uma vez o povo de Israel, morreram 30.000 soldados, 30.000 homens morreram naquela batalha. E pior do que isso, veja, olha a tragédia, 30.000 homens morreram. Dentre esses 30.000 homens estavam também Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, que também eram sacerdotes também. Diz a Bíblia que, além dessa tragédia, a arca do Senhor, que representava a presença de Deus no meio do povo, ela fora roubada pelos filisteus. E isso foi a tragédia maior da história, porque morrer 30.000 homens, morrer a representação sacerdotal ali e perder a graça de Deus, uma tragédia completa para a nação de Israel.
O mensageiro, então, ele correu até o templo para falar com o sacerdote Eli dessa tragédia terrível que se abatera sobre a nação de Israel. Então, Eli estava numa cadeira sentado e ele já tinha 98 anos de idade, segundo esse capítulo 4 de Samuel. Ele também tinha sua visão já bem obscura pela idade. Diz a Bíblia que quando o mensageiro chegou e falou para ele: olha, sacerdote Eli, eu quero te contar uma grande tragédia, uma tragédia de proporções terríveis para nós. Nós perdemos a batalha contra os filisteus, 30 mil homens morreram na batalha. Não foi só isso, Eli, os seus filhos, Ofni e Finéias, também morreram nessa batalha. Mas a tragédia maior, sacerdote, é que a graça de Deus foi perdida. A arca do concerto, que representa a presença de Deus no nosso meio, foi roubada pelos filisteus, e isso foi a maior tragédia de todas para nós. Diz a Bíblia que quando o sacerdote Eli ouviu aquela história, aquelas notícias tristes, diz a Bíblia que o sacerdote Eli, ele perde o equilíbrio na cadeira e ele cai para trás, e ele cai de mau jeito e quebra o seu pescoço, e o sacerdote Eli morre também. Mas não foi só isso. A esposa de Finéias, nora de Eli, estava grávida, perto de dar à luz. E quando ela ouviu que o seu marido havia morrido, o seu cunhado havia morrido, e que também o sacerdote, o seu sogro havia morrido, e quando ela soube que a graça de Deus havia se perdido, aquilo foi o ponto máximo, segundo o texto, porque ao saber que a arca fora roubada e que a presença de Deus já não estava mais ali no meio do povo, diz a Bíblia que essa notícia fez com que a nora de Eli, a esposa de Finéias, tivesse contrações, dores de parto. Ela então se curva, ela entra em posição de dar à luz e nasce um filho. Interessante que esse filho, quando nasce, a mulher de Finéias estava tão abatida por essas notícias tão drásticas, de perder a glória de Deus, de perder o seu marido, de perder o seu sogro que era sacerdote, de toda a história espiritual do povo se perder, porque perde a arca, perde os 2 sacerdotes filhos, perde o sacerdote pai. Veja, toda a história espiritual destruída naquele instante. Diz a Bíblia que aquela criança que nasceu recebe um nome chamado Icabode. Diz a Bíblia que esse nome em hebraico significa: perdemos a glória de Israel. A presença de Deus foi roubada. Esse nome significa foi-se embora a glória de Israel. Uma das maiores tragédias narrada pela Bíblia foi o roubo da arca do concerto, a representação da presença de Deus no meio do povo. Interessante que quando nós atualizamos esse texto para o dia de hoje e nós analisamos que muitas pessoas já estão grávidos desse Icabode, da perda da glória. Muitas pessoas já perderam, já teve roubada o seu sentimento espiritual. Já não confiam como confiavam antes, já não acreditam como acreditavam antes, já não louvam a Deus como louvava antes, já não adoram ao Senhor como adorava antes. Você simplesmente está percebendo que a graça de Deus está sendo roubada de dentro de você, porque dentro de você está entrando a corrupção, sentimentos ruins, o mundo está entrando em você, a desconfiança, o apavoramento, o amedrontamento. Você aos poucos está percebendo que você está se desfazendo espiritualmente. E quando isso acontece, você está gerando em você um bebezinho chamado Icabode, que quando ele nascer, vai ser a declaração total: perdeu-se a presença de Deus, perdeu-se a glória de Deus, eu já não tenho mais a presença de Deus na minha vida. Esta semana eu recebi
ouvi uma notícia de um cantor evangélico que ele narra que depois de muitos anos louvando a Deus, depois de muitos anos ele convencendo pessoas a acreditarem em Deus, ele descobriu que ele não crê mais em Deus. Ele descobriu que ele não tem mais fé em Deus. Veja, uma pessoa chegar a uma conclusão que está vazio de Deus e que não crê mais em Deus. É possível nos esvaziarmos de Deus e apenas cumprirmos liturgias e regras religiosas. Um outro texto que eu acho muito interessante também está no livro de Samuel, lá no capítulo 17, e esse texto vai falar sobre Davi. Davi era um jovem, muito jovem ainda, alguns dizem que ele estava aí na fase final da adolescência. Diz a Bíblia que Samuel é orientado por Deus a ir à casa de Jessé, porque lá ele haveria de ungir um dos filhos de Jessé a rei. Jessé tinha muitos filhos fortes e bonitos, porém Davi era o menor da casa, uma aparência gentil, era um jovem bonito, um jovem ruivo. Diz a Bíblia que Davi, sendo um jovem não com muita habilidade para a guerra, foi esse menino que Deus orientou a Samuel a ungir como rei. Diz a Bíblia que Samuel, ele pega um chifre de azeite e ele derrama sobre a cabeça de Davi, lá na casa de Jessé. E a partir daquele instante que Davi é ungido rei, futuro rei de Israel, diz a Bíblia, lá no capítulo de número 16 e 17, que a partir daquele momento, Davi é empoderado com o Espírito de Deus. A presença de Deus se apossa de Davi, se apodera de Davi, e Davi, a partir daquele instante, ele torna-se um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. E isso é muito lindo porque, a partir daquele instante, Davi pega a sua harpa e começa a tocar a sua harpa e começa a fazer louvores lindos. E Davi, ele começa a cantar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Quantas melodias lindas Davi pôde compor, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus na sua vida. Em determinado momento, o povo de Israel, mais uma vez, ele é afrontado pelos filisteus. E diz a Bíblia que os filisteus colocaram um gigante de 2,87 metros de altura para representar um duelo. E esse representante é chamado Golias. Ele convida um guerreiro do arraial de Israel para um confronto, um duelo. E aconteceria que quem vencesse o duelo seria o dominador sobre o outro povo. Diz a Bíblia que não havia homem em Israel que pudesse se voluntariar, se apresentar para guerrear contra aquele gigante. Davi, cheio do Espírito Santo, ao ir ao arraial de guerra para levar alimento para os seus irmãos, Davi se depara com aquela cena, aquele gigante afrontando o povo de Deus. Davi se enche do Espírito Santo, e Davi, cheio da presença de Deus, ele fala: quem é este homem incircunciso para afrontar o Deus vivo? Davi, cheio de audácia, intrepidez, cheio da presença de Deus, ele vai até o rei Saul e ele se voluntaria e fala: olha, rei, eu estou aqui me colocando à disposição para ir duelar contra esse gigante. Eu não quero narrar detalhes da história, porque nós temos outro texto para falar, mas diz a Bíblia que depois de negociar com Saul, que tentava demovê-lo da ideia, então Saul resolveu permitir que Davi pudesse ir até a luta, o duelo contra o gigante, porque a palavra que Davi dera a Saul foi convincente. Davi disse: olha, Saul, eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho certeza, eu tenho firmeza, porque eu já matei um leão, eu já matei um urso que tentava matar as ovelhas do meu pai.
e eu tenho certeza que em nome do Senhor eu poderei lutar contra esse gigante. Eu tenho certeza que Deus vai me dar condições de vencer esse gigante que afronta o Deus vivo. Baseado nessa palavra de um jovem cheio da presença de Deus, o rei Saul permite Davi ir ao encontro desse gigante. Diz a Bíblia aqui no capítulo 17, quando Davi ele sobe aquele descampado, aquele vale, aquela montanha para lutar contra o gigante. O gigante, ao se deparar com aquela cena de um jovenzinho vindo à sua direção, o gigante zomba, o gigante ameaça, o gigante ri, e ele fala que vai matar Davi, mas Davi fala: olha, você vem a mim, gigante, com espada e vara-paus, mas eu estou indo a você em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de uma presença que está na minha vida, em nome de um poder que está na minha vida, em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje ainda eu matarei você, gigante, e darei a sua cabeça às bestas feras para destruir. Diz a palavra do Senhor que foi assim que Davi fez. Aquele gigante, ainda rindo, ainda zombando de Davi, Davi jogou a sua funda e aquela pedrinha dirigida pelo Espírito Santo foi direto na fronte, na testa daquele gigante, e o gigante caiu ao chão, desmaiado, e Davi foi lá e acabou de matar o gigante, e foi uma grande festa, porque a presença de Deus marcou a vitória de Davi. Veja que a presença de Deus, ela é o nosso carimbo, é o nosso documento assinado. A presença de Deus, ela nos outorga uma capacidade de superação. A presença de Deus, ele faz um cristão sem cultura nenhuma ser um herói da sua fé. A presença de Deus faz um cristão cheio de enfermidades superar as dores e levantar a sua mão e dizer: ó Deus, eu te adoro, porque tu és a força da minha vida. A presença de Deus faz um crente cercado de coronavírus, de desemprego, cercado de tantos problemas, saber que Deus está com ele e falar como falou Davi: ainda que um exército me cercasse, eu não temeria mal algum, porque a sua presença está comigo. Coisa linda, coisa maravilhosa. Agora esse mesmo Davi, no capítulo 51, número 51 de Salmos, ele agora já é um homem, já é rei, e esse salmista estava vivenciando alguns problemas de erro, de pecado na sua própria vida. Então agora no Salmo 51, Davi está dizendo: ó Senhor, estou sentindo a sua presença ir embora, eu estou sentindo um vazio dentro de mim, eu estou sentindo que alguma coisa está falhando em mim. Ó Senhor, não leve em consideração os meus pecados e as minhas iniquidades na qual eu nasci. Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim, Senhor, um espírito reto. Ah, Senhor, não me lance fora da sua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Eu preciso sentir dentro de mim o que eu sentia quando lutei contra o gigante. Eu preciso sentir dentro de mim a alegria de tocar a minha harpa e o espírito mau que estava no rei Saul sair e o rei ficar calmo. Eu preciso, Senhor, sentir a tua presença de tal forma que eu, louvando o teu nome, eu posso vencer leões, vencer ursos, eu posso superar as crises e vencer os meus inimigos. Não quero perder a sua presença, Senhor, eu não quero perder. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Senhor, renova em mim um espírito reto. Esse mesmo salmista, ele cantou uma melodia linda, o Salmo 139. E no Salmo 139, um dos mais belos salmos da Bíblia, que fala da onisciência e da onipresença e onipotência de Deus. Davi está falando para ele mesmo, porque ele já não consegue mais fugir da presença de Deus.
Ele sabe que Deus está olhando ele em todos os lugares. Então ele fala: Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu assentar e o meu levantar. E conhece todos os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar. E entende todos os meus caminhos. E ele continua dizendo: puseste sobre mim a sua mão e cercaste-me em volta. Ele fala: não há uma palavra em minha língua que eu fale que tu já não saiba. Ele disse: tal ciência é maravilhosíssima, tão elevada, tão sublime, tão excelsa, tão maravilhosa, que a minha mente não pode alcançar. Ele continua dizendo: para onde eu me irei do teu espírito, ou para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu estás. Se eu fizer no céu a minha cama, ali tu estás também. Ele fala: se eu tomar as asas da alva e fugir voando para a extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Ele foi dizendo: ah, Senhor, se eu pedisse para o dia se tornar noite para eu me esconder, não vai adiantar. Porque para ti, noite e dia são a mesma coisa. Porque para ti, a noite resplandece como o dia. Não há como fugir da presença de Deus. Não há como escapar da presença de Deus. No livro de João, no capítulo 14, e no verso 23, Jesus falando para os discípulos, ele disse: olha, aqueles que me amam e guardam a minha palavra, o meu Pai entrará nele, e nós entraremos e faremos morada. Nós entraremos, faremos de vocês uma casa e faremos de vocês morada. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 6, diz o apóstolo Paulo: vocês são a casa do Deus vivo. E se a palavra se repete, ele diz a palavra que eu andarei no meio de vocês, eu caminharei no meio de vocês e farei de vocês o meu povo, o meu tabernáculo, a minha casa. Eu quero falar para você, meu irmão, você que está vazio de Deus, você que já não sente mais a presença de Deus, você que já não sente mais a graça de Deus te invadir, você está corrompido pela agonia, você está corrompido pelo pecado, você está corrompido pelas notícias ruins que afligem o teu interior, você deixou a depressão te dominar, você deixou o medo te envolver, você deixou o pavor ser o senhor da sua vida, você ficou incrédulo, você não acredita mais, você desconfia que o Senhor não é mais o mesmo. Mas eu quero te convidar nesta noite, assim como Davi gritou para Deus e fala: cria em mim, Senhor, um espírito reto, um coração cheio de ti, um coração cheio do teu Espírito Santo. Não retire de mim o teu Espírito Santo, não me lance fora da sua presença. Não sei para onde eu vou, não sei para onde fugir, para onde eu vou tu estás. Enche-me, Senhor, eu preciso da sua presença. Eu quero que você, meu querido irmão, que você vai orar conosco nessa noite, porque o que mais me importa agora é a presença de Deus. O que mais me importa agora no meio dessa pandemia, no meio de pessoas que estão falecendo perto de mim, no meio de tantas tragédias, no meio de tanto desemprego e crise e pensamentos estranhos que estamos vivendo na sociedade, o que me importa é agarrar a mão de Deus e falar: Senhor, enche a minha alma, enche o meu interior, porque o que mais me importa agora não é o meu emprego somente, o que mais me importa não é meu carro, o que mais me importa não é coisas luxuosas, o que mais me importa é não perder a sua presença, a sua intimidade comigo, é deixar de sentir dentro de mim a glória de Deus que me envolve. E eu quero orar com você, meu irmão. Você vai ouvir um louvor e você vai louvar o Senhor conosco. E enquanto você está louvando,
Enquanto você está ouvindo o louvor, receba de Deus a graça e a bênção do Senhor na sua vida. Pai querido, eu quero orar por esse irmão que há muito tempo não sente a sua presença. Eu quero orar, Senhor, por essa família que, por causa dessas notícias ruins e por causa do resultado negativo que trouxe a sua família, desemprego, doenças, medos, pavores, essa família parou de orar, essa família se esvaziou, essa família ficou incrédula, essa família já não ora mais, essa família não busca mais a Deus como buscava antes. Ó Espírito de Deus, visita agora essa família. Senhor, restitui a esta família a sua presença, restitui a essa família, Senhor, os seus bens espirituais. Pai querido, começa agora a tocar, começa agora a envolver esse homem, a esta mulher, a esse jovem. Pai querido, que eles comecem a sentir novamente a alegria da salvação, que possa sentir novamente a alegria da fé, a força espiritual, a audácia, a intrepidez, a confiança que vem do alto, a alegria que vem do Senhor, porque é a Tua presença, Senhor, que fortalece a nossa fé. É a Tua presença, Senhor, que enche de energia o nosso coração. É a Tua presença, meu Pai, que faz enfermidades serem curadas ao nosso comando em Teu nome. É a Tua presença, meu Pai, que faz portas de emprego se abrirem, porque nós acreditamos. É a Tua presença que fortalece o nosso íntimo para superar as crises. Pai querido, em nome de Jesus, visita essa família. Senhor, abençoa a Tua igreja, o Teu povo, no nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, antes de você sair do nosso vídeo, vá até o final, ouça o louvor completamente. Se inscreva em nosso canal, nós temos muitas mensagens maravilhosas no nosso canal, dos nossos pastores. Ouça as mensagens, se alimente da palavra e Deus te abençoe, querido. Até quarta-feira, o nosso próximo culto, em nome de Jesus. Amém. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. A Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo
no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença, presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Tua presença, Senhor, eu não posso perder a tua presença, Pai. Vem nos inundar com a tua presença, oh Deus. Oh, vem, Senhor, queremos mais da tua presença, tua presença, tua presença.